Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um devocional. Você que está acompanhando os devocionais da Igreja Batista Filadélfia, estamos na semana do Natal e, como todos sabem, é uma semana que os vídeos são gravados, né? E hoje nós vamos trazer mais uma vez o livro de Romanos, capítulo 9. E como todo devocional que eu trago, eu venho relembrando um pouco sobre o livro que está sendo estudado e venho começar hoje o capítulo 9. Bom, Romanos é um livro que foi escrito por Paulo. É uma epístola aos Romanos, que é uma carta mais longa que o apóstolo Paulo escreveu e é considerada uma das mais grandiosas já sendo estudada. Ela também contempla a explicação de Paulo sobre a doutrina da justificação da fé em Jesus Cristo e traz também a sua maior apreciação pela expiação de Jesus Cristo e pela paz e esperança que todas as pessoas podem encontrar nele. Paulo, como foi o escritor deste livro, teve a ajuda de Técio, que foi o seu escrevente, lá em torno de 55 a 56 depois de Cristo. Paulo escreveu essa epístola de Romanos em Corinto. E lá em Atos 20, versículo 2 e 3, nós podemos encontrar a palavra Grécia, que aparece nesses versículos e se refere a Corinto. Esse livro de Romanos, ele foi escrito para os membros da igreja em Roma. Embora Paulo ainda não tivesse visitado Roma, ele enviou algumas saudações àqueles que já haviam residido em Roma, como foi Priscila e Áquila, e ele tinha ao menos 3 motivos para enviar essa epístola aos romanos. Uma delas é o fim de prepará-los para a sua iminente visita em Roma. Ele também teve um dos motivos, elucidar e defender os ensinamentos de Cristo perante todos entre a lei de Moisés e a fé em Cristo, e também promover a união entre os judeus e os gentios, membros da própria igreja. Paulo, ele trazia um adjetivo que ele era considerado o apóstolo dos gentios e buscava entregar os convertidos gentios ao evangelho. Após a saudação inicial, Paulo traz uma declaração como tema dessa carta, onde ele diz que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação, e todo aquele que vive da fé em Jesus Cristo encontra a Deus. Se fôssemos resumir todo o livro de Romanos, poderíamos dividi-lo em 3 partes. E hoje nós entraríamos nessa terceira parte, que traz como resumo, onde Paulo fala sobre a condição eleita de Israel, a sua rejeição do evangelho na época e a salvação vindoura. Ele também aconselha os membros, tanto judeus quanto gentios, a viverem o evangelho para que haja paz e unidade na igreja, e também exorta os membros em Roma a que continuem guardando os mandamentos de Cristo. Relembrando um pouco o capítulo de ontem, que é o capítulo 8, Paulo retrata no capítulo que o capítulo 8 é um capítulo mais amado no Novo Testamento, onde ele traz um belo quadro da vida cristã e da esperança que está disponível aos crentes por meio do Espírito Santo. Paulo começa enfatizando o capítulo 8, que não há condenação para os que estão em Cristo, embora os crentes foram libertos da lei, do pecado e da morte. Em Romanos 8, Paulo também enfatiza o papel do Espírito Santo na vida do cristão. Ele diz que o Espírito de Deus vive em nós e nos ajuda em nossa fraqueza,
O Espírito Santo intercede por nós quando não sabemos orar e nos ajuda a viver segundo a vontade de Deus. Finalmente, Paulo conclui o capítulo 8, enfatizando a segurança e a esperança disponível aos cristãos por meio de Jesus Cristo. Ele enfatiza que os crentes são mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e que nada em toda a criação pode nos separar do amor de Deus. De uma forma concisa, Romanos 8 é um capítulo bonito e poderoso que enfatiza a esperança e a segurança disponível aos cristãos por meio de Jesus Cristo. Paulo enfatiza não só a condenação, e também diz que os crentes foram libertos da lei do pecado e da morte. Diz que o papel do Espírito Santo na vida do cristão e a esperança está disponível por meio de um único Salvador, que é Jesus. E se formos olhar as Escrituras, podemos ver que Deus está presente em todo o tempo. E nessa parte de hoje, o capítulo 9, traz 5 títulos bem diferentes, que diz que Paulo encontra os judeus incrédulos, a rejeição de Israel, que é incompatível com as promessas de Deus. A rejeição de Israel também não é incompatível com a justiça de Deus, a soberania de Deus, e Israel é responsável por sua rejeição. São temas, não diria difíceis, mas fortes para poder ser trabalhado. E através da leitura que nós faremos agora, poderemos entender um pouco mais o que Paulo quis dizer àquele povo. Romanos 9, versículo 1, diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais novo, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo algum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corra, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também
endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que me queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não vos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Capítulo 9, irmãos, traz várias questões profundas e desafiadoras sobre a fé e a soberania de Deus e o seu plano de salvação. É um convite para nos refletirmos sobre a justiça divina, a eleição e a misericórdia de Deus perante todo o povo. Paulo começa expressando a sua grandeza de um estado espiritual de Israel e angustiado pelo fato de muitos judeus não reconhecerem Jesus como Messias. Paulo esclarece que a promessa de Deus não falhou. Ele usou os exemplos do Antigo Testamento para ilustrar que Deus escolhe soberanamente aqueles que receberão a sua promessa. Ele não escolhe através de um mérito, através de obras, ele escolhe aqueles a quem ele ama e aqui tem um propósito. Um dos seus exemplos foi a escolha de Isaac sobre Ismael e de Jacó sobre Esaú, mostrando que a eleição de Deus não depende de obras humanas, mas sim de sua misericórdia. Além disso, Paulo aborda a questão da justiça de Deus e ele pergunta retoricamente se há injustiça da parte de Deus. E ele é enfaticamente honesto, dizendo que não há. Deus é soberano e tem o direito de mostrar misericórdia a quem Ele quer e como quiser. E também é capaz de endurecer o coração daquele que Ele quer. Paulo nos lembra que Deus chamou não só os judeus, mas também chamou os gentios para serem seu povo. Nesse capítulo 9, veremos que Deus tem a sua soberania
e entende que a justiça e a misericórdia são perfeitas, mesmo quando não compreendemos completamente os caminhos dele. Se dividirmos por temas, encontramos 5 tópicos. O primeiro fala sobre a angústia de Paulo com o seu povo. E Paulo já inicia o capítulo 9 com um grande desabafo, sincero e profundo, sobre essa angústia que ele trazia pensando naquele povo em Israel. Ele expressa sobre o seu amor e a sua dor de uma maneira intensa, mostrando que é chegado a afirmar que preferia ser separado de Cristo se tivesse todos aqueles que ali estavam em Israel salvos. Paulo começa dizendo, no primeiro versículo: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Nesse ponto, podemos ver a sinceridade dos sentimentos de Paulo. Vemos que Paulo ali, vulnerável e honesto, clamava a Deus por todos aqueles israelitas e compatriotas. Paulo estava ali abrindo seu coração, mostrando o seu desejo de ver uma Israel salva. Não era uma mera formalidade perante aquele tempo. No versículo 2, onde ele fala que a grande tristeza, incessante dor no coração, traz uma declaração de zelo e seriedade daquele sentimento que ele sentia pelo povo. Uma situação espiritual encarada perante ao povo de Israel. Paulo então enumera vários privilégios espirituais em Israel, a partir do versículo 4. Israel foi escolhida por Deus e recebeu grandes bênçãos e responsabilidades. Muitas vezes recebemos de Deus um chamado, e nos acovardamos e não seguimos o caminho que Deus nos colocou. Paulo ainda destaca, no meio dos compatriotas, que existe uma certa importância de Israel na história da salvação, pois foi através deles que Cristo veio ao mundo. Apesar da incredulidade de muitos israelitas, eles possuíam uma herança espiritual rica e significativa dentro daquele povo. Um segundo tópico fala sobre a rejeição de Israel, que não é compatível com as promessas de Deus, onde nós vemos a soberania de Deus. No versículo de 6 a 13, podemos perceber a distinção fundamental para entender o propósito de Deus e a promessa dele para com o povo. Paulo explica que a verdadeira descendência de Abraão não é determinada por uma linhagem biológica, mas é determinada pela promessa de Deus, onde ele usou o exemplo de Isaac e Ismael para ilustrar esse ponto. Assim como ele escolheu também Jacó para ser portador da promessa. Entre Jacó e Esaú, antes mesmo deles nascerem, o Senhor já havia determinado o seu propósito. E ele fala lá em Romanos 9:12, o seguinte: já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo. Lá nos primeiros capítulos do Antigo Testamento, podemos entender essa história. A escolha de Deus foi feita não com base na obra daquelas crianças que ainda estavam a vir ao mundo, mas havia um propósito de Deus, onde ele elegeu Jacó para que viesse servir a Esaú. Paulo continua enfatizando a eleição de Deus, onde é baseada na sua soberania. Ele cita Malaquias: amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Deus tem o direito de escolher conforme a sua vontade e propósito.
demonstrando a salvação, e um ato de graça, que é um ato de graça, de salvação. Deus tem o direito de escolher conforme a sua vontade e propósito, demonstrando que a salvação é um ato da sua graça. A eleição soberana de Deus, citada por Paulo, também nos ensina que devemos aceitar a sua soberania com humildade e fé. Muitas vezes queremos colocar a nossa vontade, sendo soberbos perante o Senhor, mas o Senhor exige um propósito em cada vida. E Ele mostra que existe uma hierarquia e que a fé vai alcançar o seu objetivo. Um terceiro ponto que Paulo fala aqui no capítulo 9 seria a justiça de Deus para com o povo. Que diremos então? Acaso Deus é injusto? Lá no versículo 14, de imediato, Paulo responde enfaticamente: não, de maneira alguma, Deus não é injusto. Às vezes passamos por lutas, por provações, mas tudo existe um propósito. Tudo está diante da vontade do nosso Deus. Paulo nos lembra ainda que através de uma declaração a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Não é que Deus é carrasco, não é que Deus não olha o sofrimento das pessoas, mas existe um propósito para poder abençoar, para poder libertar, para poder curar, para poder mostrar que Deus é Deus em nossas vidas. Aqui, Deus fala que Ele é livre para mostrar misericórdia e compaixão conforme Ele deseja. E isso não diminui a sua justiça e não diminui quem Ele é para nós. Deus, Ele é tremendo e a sua soberana vontade é uma grande expressão que nós devemos entender e confiar. Deus ainda fala lá na época de Faraó, que Paulo cita: eu levantei precisamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Na época que Moisés chegou para Faraó dizendo: liberta o povo, Deus poderia ter quebrantado o coração de Faraó, mas existia um propósito. Era necessário mostrar a soberania de Deus, o poder de Deus. E ali o Senhor endureceu o coração de Faraó para cumprir este propósito. Deus tem o direito de usar as pessoas e as circunstâncias para manifestar a sua glória e cumprir os seus planos. Paulo, então, fala mais uma vez: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Lá no versículo 20. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Muitas vezes a pessoa pode passar por certas lutas e virar para Deus e falar assim: Deus, por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor permitiu que eu fosse dessa maneira? E aí o Senhor, mais uma vez, fala: eu te fiz assim porque existia um propósito. E é necessário entendermos que Deus é Deus, independente de qualquer circunstância. O oleiro tem direito de fazer do mesmo barro vasos para diferentes propósitos, seja ele para honra ou para desonra. Da mesma forma, Deus, em sua soberania, tem o direito de escolher como utilizar cada um de nós. Todos nós somos instrumentos
nas mãos do oleiro. E cabe a ele dizer o que fazer e como fazer. Finalmente, Paulo destaca que Deus, ao mostrar paciência com os vasos de ira, revela a riqueza de sua glória aos vasos de misericórdia. Deus está agindo para o bem daqueles que ele escolheu para receber a sua misericórdia. Ainda nos versículos 22 e 23, Paulo nos desafia a confiar na soberania de Deus, reconhecendo que sua justiça é perfeita. Embora não entendamos todos os seus caminhos, podemos confiar nele, pois ele é justo e soberano em tudo o que faz. Aqui no versículo 23 diz: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus não chamou só o judeu. Deus não veio para libertar e salvar só o judeu. Ele veio também para os gentios, para aquele que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um quarto ponto, ainda falando sobre os gentios e o remanescente de Israel, versículo 25 ao 29, Paulo aborda a inclusão dos gentios ao plano de salvação e a realidade do remanescente de Israel. Essa profecia aponta que a maravilhosa inclusão dos gentios, que agora são chamados filhos de Deus, apesar de não fazerem parte de um Israel original. Paulo continua dizendo que acontecerá que no mesmo lugar onde se lhes declarou: vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Essa passagem mostra a amplitude da graça de Deus. Mesmo que você não tenha nascido judeu, se você crer em Jesus Cristo, crer no Senhor, você também será salvo. Você também receberá a glória de Deus. Os gentios antigamente eram afastados do povo, do judeu. Mas ali, Paulo falava que ele fazia parte da família de Deus. Tentava integrá-los a essa família. E isso reflete a misericórdia divina, que não se limita a uma só nação, mas que ela se estende por todas as pessoas que creem na palavra do Senhor. Em seguida, Paulo ainda cita Isaías, falando sobre o remanescente em Israel, lá no 27. E essa declaração é um lembrete de que, apesar do grande número de israelitas, apenas um pequeno grupo permanecerá fiel e será salvo. Quando formos estudar Apocalipse, lá falará que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Nos fins dos tempos, o amor de muitos iria esfriar. E aí aquele que permanecer fiel será salvo. Paulo reforça que a ideia, em outra citação de Isaías, onde ele diz: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Essa passagem destaca a fidelidade de Deus em preservar um remanescente. Sem essa intervenção divina, Israel já tinha sido destruída, já tinha sido exterminada da face da terra. Paulo mostra que a inclusão dos gentios traz como plano soberano de Deus
Deus, em sua infinita misericórdia, chama tanto o gentio quanto os judeus para serem seu povo. E Ele é fiel para cumprir as suas promessas, preservando fiel e estendendo graça a todo aquele que nele crê. E isso ainda nos encoraja a confiar na fidelidade de Deus e na amplitude da sua graça. O quinto e último ponto do capítulo 9 fala sobre uma pedra de tropeço e a justiça pela fé. Em Romanos de 30 a 33, Paulo nos conduz a uma reflexão crucial sobre a justiça pela fé e a pedra de tropeço. Ele começa com uma pergunta paradoxal: que diremos, pois? E a resposta a essa pergunta é surpreendente. Os gentios que não buscavam a justiça alcançaram-na por meio da fé. Muitas vezes questionamos Deus, colocamos Deus contra a parede, mas o amor de Deus ele é tão grande, como pai, como amigo, como Deus que ama o seu povo, e através da fé podemos alcançar esse amor, essa misericórdia. Paulo explica ainda que os gentios obtiveram justiça porque buscaram a fé e não as obras. Isso destaca uma verdade fundamental do Evangelho, onde Deus, a justiça de Deus é alcançada pela fé em Jesus Cristo, não pelos méritos ou esforços humanos. É um dom gratuito que Deus concede a todos que creem, independente das suas origens e das suas obras. Jesus, o Messias prometido, vem sendo colocado como uma pedra de tropeço, tornando-se um grande obstáculo para os judeus naquele momento, porque eles estavam esperando uma justiça baseada na observância da lei, que eles buscavam, não da fé, que poderia vir por meio de Cristo. Essa pedra de tropeço revela uma importante lição espiritual. Quando tentamos alcançar a justiça com nossos próprios esforços, inevitavelmente tropeçamos e caímos. Mas quando depositamos nossa fé em Jesus, recebemos a justiça de Deus e somos aceitos por Ele. Paulo nos desafia a abraçar a justiça que vem pela fé em Jesus. A mensagem ela é clara: não podemos alcançar a justiça com nossos próprios méritos. Muitas vezes queremos agir com nossas próprias mãos, fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas nós vemos que quando colocamos a justiça na mão certa, na mão de Deus, Ele é justo. Ele sabe o que fazer e como fazer e julga imparcialmente. Mostra aquilo que precisa no momento certo. Devemos confiar em Cristo, a pedra angular para ser nossa justiça. Essa fé nos assegura que nunca seremos envergonhados, pois estamos firmados em uma rocha sólida, que é Jesus. E a verdadeira justiça de Deus deseja para todo aquele que crê. Para fechar esse devocional de hoje, fica uma reflexão sobre a soberania e a justiça de Deus sobre os dias atuais. As escolhas e a misericórdia e graça não dependem dos nossos méritos ou esforços para alcançarmos a soberania de Deus, o dom de Deus, o amor. Paulo, no início,
mostrou uma angústia e nos leva a pensar se essa compaixão está sendo vivida hoje nos dias atuais. Será que nós temos tido compaixão dos amigos, daqueles que nos rodeiam, dos familiares, da comunidade, para que eles venham conhecer a Cristo? Será que nós temos sido exemplo para poder viver aquilo que o Senhor tem determinado para nós? Mostrar para as pessoas lá fora o amor dele, a justiça, a soberania. Devemos orar mais fervorosamente e compartilhar o Evangelho com mais paixão, com mais vivacidade. A eleição soberana de Deus exemplifica que nas vidas de Isaac, Jacó e Esaú veio a nossa relação com Deus, que é baseada em sua graça e não em nossos feitos. Isso nos libera da pressão de tentar merecer o amor de Deus e nos convida a descansar na soberania, escolha e amor imutável dele. Muitas vezes nos questionamos: será que sou merecedor desse amor? Será que o Senhor tem visto o nosso sofrimento e não tem alcançado aquilo que precisa? O Senhor nos ama. Ele te fez e te ama da forma que você é. Muitas vezes Ele só quer que você o adore, que você o busque de coração aberto, de entrega total a Ele. Venha confiar apenas nele, porque a justiça vem dele. E no momento certo, Ele vai mostrar a sua justiça. A inclusão dos gentios e a preservação de um remanescente de Israel mostra que Deus ele é fiel nas suas promessas. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Assim como Deus cumpriu no passado, Ele também é fiel para cumprir hoje. Se Deus tem um propósito, Ele vai cumprir aquele propósito. Você pode tentar fugir de toda e qualquer maneira, mas se Ele tem um propósito na sua vida, Ele vai cumprir. Isso nos encoraja a permanecermos firmes na fé, sabendo que Ele é fiel. Por fim, a pedra de tropeço e a justiça pela fé nos lembra que a nossa salvação vem unicamente pela fé em Jesus Cristo. Devemos abandonar os nossos esforços para tentar merecer a aprovação de Deus e confiar completamente nele. Ele é a rocha sólida ao qual construímos nossa vida. Se você hoje acha que sua vida não está firmada no Senhor, dobre o seu joelho, entra para dentro do seu quarto, dobra o joelho, clama a Ele, busque a Ele. Peça para que Ele venha te fortalecer, te firmar, te fazer rocha, porque Ele vai te sustentar, Ele vai te fortalecer, Ele vai te mostrar que Ele é fiel e que vai cumprir aquilo que tem prometido. Romanos 9 nos desafia a confiar plenamente no Senhor, a descansar na sua soberania. E que essa reflexão de hoje, nós venhamos entender que a fé mais profunda em uma vida dedicada a Cristo vai nos trazer a salvação. Amém? Esse é o nosso devocional de hoje. Que você venha meditar nessas palavras. Meditar naquilo que Paulo mostrou no início desse capítulo. Quando eu comecei a preparar, o Senhor falou muito comigo, ao meu coração.
Nós devemos amar quem está lá fora. Pensar em todos, não só nos que estão dentro da igreja, mas aqueles que estão fora, aqueles que não conhecem a palavra, precisam entender que existe um Deus que ama, que cuida, que protege, que salva. Amém? Ficamos na dependência do Senhor e que tenhamos um dia abençoado. Amém? Glória a Deus.